A curiosidade e o anseio em busca do desconhecido são traços intrínsecos do ser humano. É de nossa natureza que não ficaríamos satisfeitos em explorar e conhecer apenas a nossa casa, a Terra. Então, fomos em busca de mais. Devagar, a humanidade saiu da Terra e chegou ao espaço. Orbitamos nosso planeta, levamos mulheres, homens e inclusive alguns dos nossos mais fiéis companheiros até lá. Ousamos, nos desafiamos e chegamos ainda mais longe. A gente pisou na Lua. Mas a gente sempre quer mais, e por isso a gente questiona mais também. E se houver outros planetas como o nosso? E se houver mais vida por aí? Então a gente começa a procurar. Por limitações tecnológicas, a gente não explora o espaço no sentido puro da palavra. Não podemos pessoalmente enfrentar as dimensões incomensuravelmente grandes do universo. É muito tempo e muita distância para a gente vencer agora. Porém, a gente não precisa disso de fato. Nossa ciência e nossa tecnologia já estão avançadas o suficiente para que mesmo de longe a gente consiga encontrar as respostas. E assim, com a ciência exoplanetária, que é uma parte da astronomia que estuda os planetas fora do nosso sistema, a gente descobriu novas estrelas, descobrimos novos sistemas e novos mundos também. Então, centrado em uma estrela bem pequenininha, não muito distante da Terra, existe um sistema incrível, com 7 mundos incríveis, cada qual com uma característica tão próxima da Terra que a gente não pode simplesmente ignorar. Vamos então conhecer agora o surpreendente sistema da TRAPPIST-1. Originalmente conhecida como 2MSJ23062928005022285, a TRAPPIST-1 ela é uma estrela anã vermelha que está localizada a mais ou menos 40 anos-luz de distância aqui da Terra. E isso numa escala cósmica é uma coisa relativamente perto. Se você for parar para fazer uma analogia, seria como se o nosso sistema solar estivesse numa esquina do nosso universo e a TRAPPIST estivesse ali a 2, 3 quarteirões de distância. Mas eu faria isso em escala cosmológica. Se a gente trazer para as nossas dimensões, para as nossas noções enquanto seres humanos, a coisa já começa a ficar um pouco mais complicada. Para vocês terem uma ideia, o objeto construído pelo homem que está mais distante da gente é a sonda Voyager 1. A Voyager 1 ela começou a sua jornada em 1977. Ela começou uma viagem de 43 anos até onde ela está agora. Você aí reclamando de uma viagem de 6 horas de Curitiba até São Paulo, né? Que decepção. A Voyager está viajando há 43 anos, e durante esses 43 anos de viagem, ela chegou a uma distância de 21 horas-luz da Terra. Isso significa que se a gente estivesse viajando na velocidade da luz, a gente levaria 21 horas para chegar até onde a Voyager está. E talvez você não tenha uma noção do que significa isso. Vou tentar deixar um pouco mais claro. A luz é tão rápida, a velocidade da luz é tão rápida, que ela dá 8 voltas na Terra em 1 segundo. Então a luz, que dá 8 voltas na Terra em 1 segundo, ia levar mais ou menos 21 horas para chegar até onde a Voyager está. Mas a gente aqui nesse vídeo não quer chegar até a Voyager. A Voyager está a menos de 1 dia-luz da Terra. A gente não quer chegar lá. A gente quer chegar a 40 anos-luz. É muita coisa. A TRAPPIST está muito longe para a gente. Mas eu não vou querer destruir os nossos sonhos agora, não vou querer destruir essa ideia que a gente tem de poder viver lá nesse momento. A gente vai deixar isso para mais tarde no vídeo. Vamos continuar falando um pouquinho da história do sistema TRAPPIST. A estrela ela foi conhecida, ela foi descoberta em 1999, mas não chamou muita atenção no começo. Foi só em 2016 que ela ficou conhecida porque um grupo de pesquisadores foi até o Chile e com o telescópio TRAPPIST, e graças a isso a gente não precisa ficar repetindo 2MSJ2306228, já perdi. A gente não precisa ficar repetindo isso sempre. Então, graças a esses estudos com esse telescópio. Em 2016, quando descobriram, quando fizeram os estudos em cima da TRAPPIST, a gente descobriu que tinha 3 planetas rochosos orbitando o sistema. Isso deu uma empolgação a mais, porque planetas rochosos são planetas difíceis de encontrar. Mas a coisa fica mais legal e fica mais emocionante ainda lá em 2017, um ano depois dessa primeira descoberta, quando a gente descobriu que não eram apenas 3 planetas rochosos, eram 7 planetas rochosos. 7 planetas rochosos muito parecidos com a Terra. E o mais legal não é nem isso. A gente descobriu também que desses 7, 3 estão na zona habitável do sistema TRAPPIST. Isso é incrível. Se você não sabe o que é zona habitável, ela é a região de um sistema estelar onde a gente vai ter as melhores condições de temperatura, pressão e radiação para que tenha na superfície dos planetas dessa região água líquida. E água líquida a gente sabe que é uma coisa muito importante para a nossa vida. Não existiria vida na Terra se não fosse água. Hidrate-se. Agora chega de falar da história da TRAPPIST e vamos falar das características dela propriamente dita.
A TRAPPIST, ela é 12 vezes menos massiva do que o nosso Sol e é 8.000 vezes menor do que o Sol também. Não à toa ela é chamada de anã vermelha. Na verdade, ela é tão pequena que chega a quase ser injusto comparar ela com o Sol. Seria mais justo comparar ela com Júpiter, já que as duas têm quase o mesmo tamanho. Inclusive, aqui a gente pode até falar de uma história bem legal, que vocês podem deixar aí nos comentários se vocês estiverem interessados, que é a história de como Júpiter quase virou uma estrela. Júpiter quase competiu com o Sol aí. Não foi exatamente uma briga, mas a gente tem essa história, eu posso comentar para vocês em outro vídeo se vocês quiserem. Beleza? Mas voltando à estrela. A TRAPPIST vai sair perdendo, entre aspas, em muitos aspectos para o nosso Sol, mas tem uma coisa que ela ganha e ela ganha de lavada. O nosso Sol tem mais ou menos 5 bilhões de anos, e estima-se que ele está na metade da vida, ou seja, ele vai viver até os 10 bilhões de anos dele. E a gente não precisa se preocupar com isso agora, porque a gente, eu, você que está assistindo, muito provavelmente... você que está assistindo e a minha gata que está atrapalhando o meu vídeo agora, já vamos estar mortos há muito tempo. Bem, eu espero que como espécie, pelo menos, a gente já esteja bem distante daqui. E apesar de ter 5 bilhões de anos, o Sol ainda é mais novo do que a TRAPPIST. A TRAPPIST tem 500 milhões de anos a mais do que o Sol, ou seja, meio bilhão de anos a mais. E o mais legal não é ainda isso, é que a TRAPPIST, por ser uma anã vermelha, é um tipo de estrela que ela vai ter uma vida muito longa. Ela vai durar mais 12 trilhões de anos. Isso é um número muito grande. O universo atualmente tem 13 bilhões de anos. Então a TRAPPIST ela vai viver muito, mas muito mais do que a atual idade do universo. Essa é uma característica que as anãs vermelhas têm no nosso universo. Mas você provavelmente não está aqui nesse vídeo porque você quer saber da estrela TRAPPIST. Você está interessado em saber sobre os 7 mundos que são muito parecidos com a Terra, que estão ao redor dessa estrela. Então vamos falar deles. O sistema TRAPPIST, ele tem todos os seus planetas nomeados, pasmem vocês, com o nome TRAPPIST. Mas eles vão ter, acompanhando o nome TRAPPIST, uma letra do alfabeto, que vai designar qual que é a posição desse planeta nesse sistema. Então a TRAPPIST-A é a estrela. A TRAPPIST-B é o planeta que está mais perto da TRAPPIST-A. Depois a gente tem a TRAPPIST-C, D, F, até chegar no H. Estima-se ainda que existe um outro planeta que seja além do planeta H, mas isso ainda é especulação, não é nada conclusivo. Então, a gente vai ter esses 7 planetas, o B, o C, o D, o F, o G e o H, que estão orbitando o TRAPPIST-A, ou o TRAPPIST-1. E as características desses planetas são muito legais. Em termos de massa, em termos de gravidade, em termos de tamanho, todos eles são muito parecidos com a Terra. A gente não tem grandes variações, é tudo mais ou menos igual. Isso faz com que a gente fique empolgado com a possibilidade de pensar, bem, se é um planeta que tem características tão parecidas com as da Terra, provavelmente a gente pode viver lá, mas não é bem assim que funciona. Os planetas eles têm certas diferenças da Terra também. Por exemplo, o período orbital deles. Enquanto aqui no nosso sistema solar, Mercúrio leva 90 dias mais ou menos para dar uma volta ao redor do Sol, a Terra leva mais ou menos 365 dias e Netuno leva quase 170 anos. Esse é o tempo que esses planetas levam para dar uma volta ao redor do Sol. O TRAPPIST é um sistema tão pequeno, onde os planetas estão tão perto da estrela, que a gente vai ter um período orbital deles muito pequeno. A TRAPPIST-H, que é o planeta mais distante, vai dar uma volta ao redor da estrela em apenas 19 dias. O planeta que está mais perto, o TRAPPIST-B, vai dar uma volta ao redor da estrela a cada 1 dia e meio. Se a gente desconsiderar o fato de que um ano são 365 dias e pensar que um ano é uma volta ao redor de uma estrela, a gente teria uma idade muito grande se a gente estivesse no sistema TRAPPIST. Eu mesmo, que tenho apenas 18 anos, eu fiz as contas. Eu teria 4.380 anos se eu estivesse em cima do TRAPPIST-B. Mas a gente não precisa se preocupar com isso. Pensar em todas essas coisas, vão além dessas questões de idade, fazem a gente se perguntar como que seria se a gente estivesse vivendo lá, qual que seria a vista, quais seriam as condições, e a verdade é que a gente ainda não tem uma resposta sobre isso. Existem muitos parâmetros e muitas variáveis que são desconhecidas para a gente, por questões de observação e de estudo mesmo. Mas ainda assim, mesmo se a gente soubesse esses dados, a resposta provavelmente seria uma negativa. A gente provavelmente não poderia viver lá. Existem muitas coisas que podem matar um ser humano. A gente é muito frágil. Veja só o que um pequeno micróbio, um vírusinho, fez com a gente aqui na Terra agora. Isso sim é muito delicado. Existem outras condições nos planetas, como já falei para vocês, temperatura, pressão, radiação, tudo isso pode matar a gente das mais diversas maneiras. Mas isso não impede a gente de sonhar.
A NASA fez uma concepção artística, um pôster que está lá no site dela, eu posso deixar no link para vocês verem como seria a visão se a gente estivesse em cima de algum dos planetas da TRAPPIST. E o legal é que os planetas da TRAPPIST estão tão perto um do outro que seria como se a gente tivesse várias luas bonitas no céu para a gente ver ao mesmo tempo. Então talvez a gente até morresse lá, mas a gente ia morrer com uma vista muito bonita. O TRAPPIST ele é apenas um dos sistemas que a gente tem no nosso universo. A gente estima que o universo tenha sextilhões de estrelas. E numa comparação razoável, seria como dizer que para cada grão de areia do planeta Terra existem 10 estrelas no céu. Em todas as praias, em todo fundo de oceano, existem 10 estrelas no céu. É muita coisa. Imagine então quantos mundos, quantas coisas a gente ainda tem para descobrir. Quantas coisas escondidas o universo tem para mostrar para a gente. Quantas formas de vida, quantas paisagens, quantas coisas desconhecidas. Fiquem com isso na cabeça. Beleza, gente? Foi um prazer muito grande, um prazer inenarrável conversar com vocês sobre o sistema da TRAPPIST hoje. Criar esse canal no YouTube é uma maneira que encontrei de falar de física, de falar de astronomia. E se você gosta disso e você quer ver mais conteúdos assim, dá uma curtida aqui no vídeo, deu bastante trabalho, mas ficou bem legal. Me segue lá no Instagram, me segue no Twitter, também se inscreve aqui no canal que é muito, muito importante. E além disso, essa pessoa que vos fala não vive só de divulgação científica no YouTube. Na verdade, eu não ganho absolutamente nada por isso. Primeiro, porque eu comecei agora. E segundo, porque, bem, eu imagino que vai demorar para isso acontecer. Mas eu dou aulas particulares também. Eu dou aulas particulares de matemática, física e química. Então, se você está precisando de aula, se você quer ter uma aula bem legal que com certeza vai te ajudar, entre em contato comigo. Eu dou aulas presenciais em Curitiba e dou aulas online se você não é daqui de Curitiba também. Ou se você é de Curitiba e quer ter aula online, também podemos ter essa opção. Tranquilo, gente? Foi muito legal gravar esse vídeo e a gente se vê no próximo. Valeu!